Olá, bom dia. Meu nome é Renato Costa, sou físico formado pela Universidade Federal de Itajubá, mestre e doutor pela Unesp, também em física. E atualmente eu trabalho na área de inteligência artificial e nos últimos meses eu tenho trabalhado bastante com métricas de avaliação de modelos de linguagem, desses grandes modelos de linguagem, que são chamados hoje em dia de LLMs. Então, resolvi fazer uma apresentação para vocês com uma das métricas que eu tenho estudado. Essa métrica é chamada de BERT Score. Vou focar na parte do recall nessa apresentação. É uma métrica que tenta, uma proposta, né, para tentar medir e avaliar textos gerados por modelos de linguagem natural, mas também por humanos, né? Por exemplo, se você tivesse um conjunto de perguntas e respostas, vários humanos poderiam dar respostas distintas à mesma pergunta, né? Então, como você avaliaria o quão bom seriam essas respostas, né? Então, essas propostas de métricas para tentar avaliar se uma resposta é boa ou não. É um problema bem difícil, está em aberto hoje ainda na área de inteligência artificial e é um problema muito importante para a gente entender se esses modelos estão gerando textos que realmente fazem sentido ou não, né? Vou focar aqui então no BERT Score, na parte do recall, nesses 6 slides. Então vai ser uma revisão rápida para a gente entender o que seria o recall, mas acho que vai ficar claro também no final a precisão, a parte da precisão do BERT Score. Geralmente as bibliotecas que te fornecem o BERT Score, elas te retornam o F1, que é a média harmônica entre o recall e a precisão. E acho que vai ficar tudo claro até o final dessa apresentação, tá bom? Qual é a intenção dessa mini apresentação? Eu acabei, nos meus estudos, lendo os artigos, eu acabei lendo uma frase que me intrigou e eu quis estudar mais a fundo para tentar entendê-la por trás das cenas, o que isso significa, né? Então a frase eu reformulei aqui para deixar mais simples, mas ela basicamente diz que um recall alto no BERT Score sugere uma saída curta com significado semântico similar ao texto original. Basicamente o que o artigo que eu estava lendo estava sugerindo é que se você propõe tarefas de sumarização, seja para um modelo de linguagem natural como uma IA, né, ou por um ser humano, tanto faz, o BERT Score poderia ser uma métrica. A partir do recall do BERT Score poderia te ajudar a avaliar se esse texto resumido está de fato capturando o significado semântico do texto original. Então basicamente é isso. Eu quis entender como isso acontece de fato por trás das cenas, né? Então essa apresentação foi feita com esse intuito. Para a gente entender o BERT Score, seja a parte do recall ou todas as outras, é importante saber o que são embeddings, né? No conceito, no campo de inteligência artificial, esse conceito de embeddings é muito importante e muito bonito também. Essa revisão é uma revisão relâmpago, eu só quero passar a ideia de como isso é feito, né? Se você tem a ideia, a matemática é bem mais pesada, mas tendo a ideia a gente já consegue entender o BERT Score. Para entender os embeddings é importante a gente começar com um conjunto de palavras, né? Então imagina que você tem um conjunto e esse conjunto está aqui, esse quadrado, retângulo, e ele contém palavras dentro dele. Então você está pondo todas as palavras ali dentro. E vamos supor que você tenha a palavra gato dentro desse conjunto de palavras, né? O que seria um embedding da palavra gato? Você teria um outro conjunto, esse conjunto agora matemático, um conjunto de vetores. E você vai mapear as palavras nos vetores. Então você tem a palavra gato, e você tem do outro lado um outro espaço, um outro conjunto com um vetor que está associado a essa palavra, né? Ora, mas qual que é a vantagem disso? Ora, se eu tenho outra palavra, por exemplo, cachorro, eu vou ter um outro vetor, certo? No espaço dos embeddings. A sacada é que esse vetor vai estar próximo do vetor gato.
Por quê? Porque geralmente em contextos semânticos, gato e cachorro são animais de estimação, e você vai ter muitos textos onde essas palavras vão aparecer no mesmo texto, né? Então é interessante de agrupá-las no espaço dos embeddings perto um do outro, né? E também o oposto, né? Se eu tenho uma palavra que não tem nada a ver com gato nem cachorro, por exemplo, radiação, eu espero que esse vetor no espaço dos embeddings esteja longe, né? Longe desses vetores iniciais. Matematicamente, o que mede longe e perto aqui seria o ângulo entre esses dois vetores, né? O BERT Score vai calcular o cosseno desse ângulo aqui para dizer se ele está perto ou está longe. Por exemplo, o cosseno de 0 é 1. Se esse ângulo fosse 0, esses dois vetores estariam em cima um do outro, né? Então eles estariam muito próximos. E cosseno de 90 é 0. Então, se você tem um vetor muito longe, muito aberto aqui, ele vai dar praticamente 0, certo? Então essa é a ideia do espaço dos embeddings e como, de certa forma, agrupar palavras e textos em espaços matemáticos onde a gente pode calcular, então, coisas que a gente tem mais controle, né? Você tem um espaço matemático, então você consegue fazer contas, certo? O que mais? Acho que é isso. Acho que com isso a gente consegue, então, sabendo dos espaços dos embeddings, a gente consegue fazer o cálculo do recall. Então, para a gente entender o recall, vamos supor duas frases aqui. Tem uma frase A de referência, que é gato grande, e a frase B, que é gato pequeno. Por exemplo, o seu modelo, a sua IA falou que se você deu uma tarefa para ela e ela respondeu gato pequeno, né? E você quer entender se a IA ou quem quer que te deu essa resposta, essa predição, se esse texto predito de fato condiz com o que você tem na frase inicial, né, na frase de referência. Como que isso seria feito no BERT Score? No BERT Score vai ser feito a nível de token. Token aqui seriam pedaços dessas palavras aqui, das palavras do texto, né? Então você poderia, em vez de pegar gato e grande, que são as palavras inteiras, poderia ser GA, depois TO, depois GR, enfim, ele vai fazer, isso seriam os tokens, né? No nível real de cálculo do BERT Score ele vai fazer nível de tokens, mas eu vou usar palavras aqui, a ideia é a mesma, né? Para simplificar simplesmente a apresentação. Então, se você tem a referência gato grande e a outra predição é gato pequeno, como que você compara essas duas? O BERT Score vai fazer o seguinte, ele vai olhar para correlação, ou seja, quão perto gato está de gato, enquanto quão perto gato está de pequeno. Ele vai olhar para palavras para cada palavra da referência comparado com as palavras da predição, certo? E aí ele vai fazer a mesma coisa para a palavra grande, ele vai ver quão perto grande está de gato e quão perto grande está de pequeno. Ah, tá bom, entendi. Mas como que isso é feito a nível de contas, né? Então vamos supor que você tem lá as suas duas frases, né? A referência e a predição. Ele vai calcular a similaridade do cosseno, que nada mais é que o cosseno do ângulo entre esses dois vetores de embedding, né? Como a gente tinha mostrado ali atrás. Então você vai ter essa frase aqui de predição em cima do nosso quadradinho e a frase de referência, que é gato grande, aqui na esquerda, né, do lado. E aí como é que a conta é feita? Você vai olhar para gato e vai calcular o cosseno do ângulo dos vetores de embedding desses dois vetores. Vai dar 1, porque é 0, né? Gato e gato tem que estar um em cima do outro ali, no espaço dos embeddings. Depois você vai olhar para gato e pequeno. Espera-se que eles não estejam muito próximos, então provavelmente a nota vai ser por aí 0.4. Aqui é só título de exemplo, tá? O cálculo ele faz de fato o cálculo no espaço dos embeddings. Depois ele vai olhar para grande e gato, né? E depois para grande e pequeno, que espera-se que estejam mais próximos um dos outros no espaço dos embeddings, o grande e o pequeno do que grande e gato. Certo? Então a gente monta esse quadradinho aqui com esses cálculos. E o que é o BERT Score? Bom, você tem lá o seu quadradinho, calculamos. O BERT Score ele vai olhar a parte do recall, ele vai olhar para cada linha e vai tomar o máximo.
né? Então ele vai pegar o máximo entre 1 e 0.4, então dá 1. Ele vai pegar o máximo entre 0.4 e 0.8 e vai dar 0.8. Como que é calculado o recall? O recall é simplesmente a média desses máximos nas linhas, né? Se fosse a precisão, seria nas colunas, né? Simplesmente assim. Então você faria o máximo aqui nas colunas e faz o mesmo cálculo de média, você teria a precisão. Então a média pune textos de saída curtos. Essa média aqui que a gente está tomando pune textos de saída curtos. Quer dizer, o recall realmente seria uma métrica boa para textos onde a tarefa é de sumarização. Se ele sumarizar, se ele resumir esse texto e capturar o sentido semântico bem, o BERT score vai ser mais alto. Aqui talvez não esteja tão claro, porque aqui as duas frases são do mesmo tamanho, né? Mas vamos olhar aqui então para esse outro exemplo, onde você tem, por exemplo, o gato grande comeu banana. Então uma frase mais longa, né? Uma frase maior, e uma frase, por exemplo, suponha que ele resumiu para gato grande, né? Essa foi sua predição do modelo. Você vai fazer então o cálculo do máximo de cada linha, e isso vai dar uma média menor. Repare que antes tinha gato grande e gato pequeno tinha 0,9, enquanto que aqui, se essa frase é maior, você terá mais itens para fazer a média, né? E aí isso vai penalizar o BERT score. Então, realmente, a média pune textos de saída curtos. Justamente isso para o recall, porque ele está olhando para as linhas, né? Repare que a gente também está assumindo que o texto foi de fato resumido, né? Porque se esse texto fosse maior do que esse texto de referência, você teria mais possibilidades de aumentar esses números aqui, né? E aí o BERT score não seria tão confiável. Então tem uma hipótese aqui de que de fato o modelo está se propondo e executando de fato o que você propôs. Isso deveria ser checado. Na minha opinião, isso é uma fraqueza aqui, uma hipótese bem escondida do BERT score. Mas se você assume que de fato o modelo está resumindo o texto original, aí sim eu acredito que eu concordo que o recall realmente seja uma métrica boa. Quanto maior, dada essa hipótese, né, quanto maior o valor do recall, melhor é a sumarização que o modelo está fazendo. Porque o recall ajuda, então, o recall alto ajuda a selecionar textos resumidos mais coerentes com textos de referência, né? Por exemplo, se eu tivesse falado gato pequeno aqui, ou qualquer outra coisa que fosse gato pequeno aqui, já ia dar 0.4, igual a gente tinha feito aqui. Então esse máximo já é da menor, e essa média é da menor ainda, né? Então, se ele está errando o sentido semântico na sua predição, de fato ele vai punir bastante. Se ele está tendo um recall alto, ele de fato está capturando o sentido semântico original da palavra, da frase que você está tentando resumir. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, faça abaixo. Vai ser muito gratificante conversar sobre o assunto. Realmente estou encantado com esse mundo da IA e dessas métricas de avaliação. Estou aprendendo muito. Espero que você também tenha aprendido aqui durante esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.